Nossa convidada, Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Defende que o tratamento psicológico de abusos sexuais na infância pode ser feito em adulto. Como deve ser concretizado esse acompanhamento a vítimas de abusadores? Muito boa tarde, obrigada pelo convite. É certo que a intervenção junto de vítimas de abuso sexual pode ocorrer logo após estes episódios e estas experiências potencialmente traumáticas, mas ao longo de toda a vida das pessoas que estiveram sujeitas a estas práticas. O principal indicador que justifica o início de uma intervenção especializada, nomeadamente uma intervenção psicoterapêutica, é o nível de sofrimento que a pessoa apresenta e a necessidade de resolver eventuais traumas ou sintomatologia até associada a estas situações. Portanto, em qualquer fase da vida de uma vítima é possível trabalhar, no fundo, numa lógica de reelaboração das experiências e de ultrapassar aquilo que são os fatores de sofrimento associados a essa situação de abuso. Esse acompanhamento deve ser feito numa fase da vida ou transversal a todas as fases? Isto porque os sentimentos que se geram em contexto de abuso sexual podem acompanhar a vítima em diferentes fases ao longo da vida. Sim. A intervenção pode ocorrer em qualquer fase, sendo que quanto mais cedo ela for iniciada, melhor será o prognóstico. Nós sabemos que existem alguns quadros de perturbação, alguns sintomas que, se não forem tratados em tempo útil, e nesta medida o que está recomendado é que esse tratamento, essa abordagem, essa intervenção seja desencadeada logo após a experiência potencialmente traumática, evitando que estas queixas, que este sofrimento, que o eventual desajustamento que estas pessoas apresentam venha a cristalizar-se, a consolidar-se e a comprometer o seu futuro e o seu desenvolvimento. Por exemplo, estas dinâmicas do abuso sexual e ter vivido este tipo de experiências pode comprometer o envolvimento íntimo, a relação íntima numa idade futura. E pensando aqui nos casos de abuso sexual ocorridos na infância, isso pode comprometer a qualidade da relação íntima na vida adulta e, portanto, estas questões, este trauma, este impacto deve ser trabalhado e intervencionado o mais rapidamente possível. Portanto, deve ser dada essa oportunidade para que as vítimas recebam o devido apoio e o devido tratamento. Conhecidos os resultados desse acompanhamento, variam muito de pessoa para pessoa? O que sabemos do ponto de vista daquilo que a investigação nos traz é que os resultados são bastante positivos. Portanto, havendo uma intervenção especializada, vocacionada para estas problemáticas, a evolução é bastante positiva. Claro que há aqui uma margem, como dizia, de variabilidade individual, ou seja, cada pessoa vai reagir também de acordo com as suas características de personalidade, com o apoio social que tem, o envolvimento familiar, a sua rede social. Isso vai ser determinante para todo o ajustamento a uma experiência grave e traumática como é o abuso sexual, mas os resultados, quando há uma intervenção atempada, qualificada, são muito eficazes. É ou não importante para a vítima falar sobre o assunto? É importante para a vítima falar sobre o assunto. Essa é uma das abordagens. Dar oportunidade a que a vítima possa revelar esta experiência, porque o segredo, e muitas vezes estas dinâmicas, até porque ocorrem em contextos intrafamiliares, em que há um nível de conhecimento até muitas vezes bastante aprofundado do próprio abusador, o que gera depois aqui uma série de dificuldades no próprio processo de revelação. Há normalmente um segredo associado a toda a dinâmica e, portanto, é fundamental que a vítima possa falar sobre isto. Muitas vezes há um tempo longo até esta revelação ser feita porque precisamente há medo de consequências, há receio do testemunho não ser devidamente credibilizado, que não acredita em mim, ou sentimentos de que eu também fui, comprometem a revelação, e isso é muito negativo para o processo de recuperação. Portanto, falar sobre as questões da sexualidade numa perspectiva preventiva, aquilo que é aceitável no contexto das relações íntimas e das relações entre as pessoas, é muito importante para que as próprias crianças, os adolescentes consigam
fazer esta discriminação entre aquilo que é uma relação saudável, um toque prática de outra natureza. Portanto, é muito importante haver aqui este trabalho de prevenção para que as crianças e os adolescentes consigam perceber que eventualmente estão a ser vítimas de práticas abusivas e possam, naturalmente, revelar a alguém de confiança, que é aquilo que, por norma, ocorre. Renata Benavente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Obrigada, foi um gosto. Boa tarde.